Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. E a gente vai fazer a correção e a explicação do conteúdo de Geografia de Rondônia, tá bom? Vamos fazer essa pequena correção aqui, falando um pouquinho sobre a formação do estado de Rondônia, né? Vamos falar um pouquinho das datas e um pouquinho desse contexto aí político e geográfico também e histórico, tá bom? Então vamos lá. Para começo de conversa, nós vamos falar de três situações que envolveram o atual estado de Rondônia. Então nós temos aqui, inclusive esse mapa tá aqui, ó. O primeiro nome que o nosso estado teve foi Território Federal do Guaporé. Depois ele passou a se chamar Território Federal de Rondônia e depois, então, atualmente, Estado de Rondônia, tá bom? Então, nós vamos ter essa diferença de território federal para Estado de Rondônia. Quando a gente fala de território federal, no caso aqui Guaporé, é porque o país, o presidente tinha uma certa governança em cima desse território federal. Quando nós falamos estado, aí a gente vai ter um governador que vai ter todo um aparato político dentro do estado, né? O governador, suas secretarias, então vai ser administrado especificamente pelo governador. E quando a gente fala em território federal, a gente tem uma visão de administração mais ampla, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó. Território Federal do Guaporé, né? Olha só aqui no mapinha. O território foi criado pelo Decreto-Lei 5.812, de 13 de setembro de 1943, tá? Então, se a gente for pensar no contexto de guerras aí, guerras mundiais, 1943, a gente estava na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas não tem nada a ver com a criação do nosso estado aqui, do nosso território de uma forma mais específica, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho, mas é só para localizar vocês no tempo que nós estamos, tá? 1943, a gente está na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, tá? Voltando para o nosso texto aqui, foi criado, então, né, dia 13 de setembro de 1943, o Território Federal do Guaporé, junto a mais outros 4 novos territórios nacionais. O de Ponta Porã, nós temos aqui, ó, então foi criado mais outros territórios federais, além do Território Federal do Guaporé, no dia 13 de setembro. Temos, então, Ponta Porã, no atual estado de Mato Grosso do Sul. Hoje não existe mais, tá bom? A gente está falando lá de 1943. O do Amapá, estado do Amapá. Rio Branco, natural Roraima. Olha só, muita gente confunde e é pegadinha de concurso, porque hoje o Rio Branco é capital do Acre, né? Então não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Quando foi criado os territórios federais, Rio Branco fazia parte de Roraima, onde hoje é Roraima, tá? Aí nós temos também o Iguaçu, no atual estado do Paraná. Olha aqui, ó, território federal do Iguaçu, onde hoje é o Paraná. Esses territórios eram administrados diretamente pelo governo de Getúlio Vargas durante sua ditadura do Estado Novo. Então, nós temos aqui quem era o presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas, tá? E ele era, no caso, o governante aí direto do Brasil, e ele estava governando por uma ditadura, porque ele já estava, se eu não me engano, há mais de 15 anos no governo. Não, pouco menos de 15 anos no governo, tá bom? Então, ele que governava esses territórios federais. Desses, apenas Amapá, Rio Branco e Guaporé mantiveram-se como estados da Federação Brasileira. O primeiro manteve o mesmo nome, mas no caso aqui que é o Amapá,
mas o de Rio Branco transformou-se em Roraima e o Guaporé passou -se a chamar então Rondônia no decorrer do tempo, tá bom? Então, é essa a evolução política. A intenção do governo de Getúlio Vargas ao criar esses territórios federais era justamente para proteger essa região de possíveis invasões aí, porque a gente estava no decorrer da Segunda Guerra Mundial. E então ele ele criou, né, esses territórios para demarcar um pouco mais o país e para então começar a fazer investimentos nessa região para não perder essa região para possíveis invasores, já que estaria em guerra, tá? O território federal é um termo utilizado para classificar administrativamente uma região que não pertencia a nenhum estado brasileiro, que pode ter sido originado de desmembramento ou divisão de outro estado. A nova Constituição do Brasil, de 1988, extinguiu os últimos territórios federais existentes. Então, hoje, não existe mais territórios federais no nosso país, tá bom? Hoje existem, no caso, os estados aí. Então, não existe mais territórios federais, certo? Vamos lá, então. Passando, então, vamos falar sobre a criação do Território Federal de Rondônia, tá bom? Criado aí em 17 de fevereiro de 1956. Perceberam que mudou o nome, né? De Território Federal do Guaporé para, em 1956, Território Federal de Rondônia. Então, é mudada a denominação, até porque já era uma intenção de mudar o nome na verdade, eles queriam colocar Território Federal de Rondônia logo no início, lá em 1943. Só que Rondon, que ia ser homenageado, né, não quis essa homenagem. E acabou, então, colocando o nome do rio que faz divisa entre o Brasil e a Bolívia, que é o Guaporé, Rio Guaporé, né? Então ficou Território Federal do Guaporé. Só que, em 1956... Rondon já havia morrido, estava morto já, e então eles decidiram trocar o nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. Quando isso aconteceu? Em 1956, tá? 17 de fevereiro de 1956. Quem era o presidente na época? Presidente agora, né, Juscelino Kubitschek. Então, nós já tínhamos essa mudança aí, tá bom? Agora, vamos falar sobre a elevação do estado de Rondônia. Agora sim, o nosso território vai deixar de ser esse território e passa a ser um estado com um governador, com suas secretarias, deixa de ser governado aí pelo presidente da República e passa a ter uma administração própria, tá bom? Então, vamos lá. Elevação do estado de Rondônia. Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 1981. O presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Fica criado o Estado de Rondônia mediante elevação ao território federal do mesmo nome e a essas condições mantidos os seus atuais limites e confrontações. Então, manteve o limite, permaneceu, né? A cidade de Porto Velho será a capital, olha só. Então, capital já do estado de Rondônia já foi delimitado lá em 1981. Deixa eu ver, será a capital do novo estado. Brasília, 22 de dezembro. Quem é o presidente? João Batista Figueiredo. Aqui nós temos um período, aqui em 1981, que a gente está na ditadura militar, tá bom? A ditadura militar vai terminar em 85. E aqui a gente estava em 1981. Então, o João Batista Figueiredo é um militar que estava governando o Brasil durante a ditadura militar.
Aí aqui a gente tem, só para fixar mais com vocês aqui, temos então as datas para vocês entenderem um pouco melhor. Território Federal do Guaporé, 13/9/1943, certo, né? Aí nós tínhamos aí Aloysio Ferreira como escolhido por Getúlio Vargas para administrar o território federal do Guaporé aqui nessa região. Depois, então, foi criado o Território Federal de Rondônia, 17/2/1956. José Ribamar Jaime de Araújo, escolhido para administrar. Presidente Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil. E então, a criação do estado de Rondônia. Aqui nós temos a diferença aqui, tá? Estado de Rondônia, ele foi criado em 22/12/1981, só que foi somente instalado em 4/1/1982. Inclusive, essa é a data de aniversário do estado de Rondônia, é feriado, tá bom? Logo depois que passa as festividades do Ano Novo, aqui no estado de Rondônia é feriado. Inclusive, há alguns anos atrás aí eles estão juntando, né? Dia 1º é feriado como o Ano Novo e dia 2, ele, em vez de ser dia 4, eles colocam dia 2 para emendar o feriado, tá bom? Como aniversário do estado de Rondônia. Mas então tem essa diferença, porque o estado, ele realmente foi criado no dia 22/12. Só que até fazer todos os trâmites da documentação e tudo mais, então acabou que ficou para o dia 4/1 para fazer essa instalação. Aí nós temos o primeiro governador do estado de Rondônia. Isso aqui é pergunta de concurso. O primeiro governador é empossado, tá bom? Ele não foi eleito, porque ele foi escolhido pelo presidente da República, João Batista Figueiredo. Então, Jorge Teixeira, conhecido como Teixeirão, Coronel Jorge Teixeira, na verdade, né? Tem aí até a explicação, né? Coronel João Batista Figueiredo também era militar, então ele acaba escolhendo uma pessoa aí mais próxima a ele para ser o primeiro governador do estado, do então criado, né, novo estado de Rondônia, tá bom? E eu coloquei aqui que o João Batista Figueiredo, período da ditadura militar. Então, o estado de Rondônia foi criado no período da ditadura militar no Brasil, ok? Vamos então para os exercícios. Número 1. A criação do Território Federal do Guaporé, com capital em Porto Velho, foi uma decisão tomada em um contexto histórico decisivo para a definição política, social e econômica do Brasil, enquanto em âmbito internacional havia um confronto bélico de inéditas dimensões, Segunda Guerra Mundial. No Brasil vigorava um regime que pretendia, entre outras medidas de impacto, efetivar a incorporação do Norte e do Centro-Oeste ao processo de desenvolvimento nacional. Assinale a opção em que é apresentado o contexto histórico a que se refere o fragmento do texto acima. Olha só, a gente já tem de cara aqui a resposta, né? É o Estado Novo de Vargas, tá? Um estado ditatorial que a intenção dele aí era preservar essas fronteiras, né? No período da Segunda Guerra Mundial, tá bom? O próprio texto ele já diz. Só que olha só, o texto ele fala da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo, só que ele pergunta, no caso aqui, qual que era o regime que vigorava no Brasil na época. Então, é a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, tá bom? Então, inclusive, foi ele que criou o Território Federal do Guaporé e os outros territórios também, tá bom? A2. No dia 22 de dezembro de 1981, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, olha aqui, João Batista Figueiredo é o quê? É um militar.
cria o estado de Rondônia no dia 4 de janeiro de 1982. Na verdade, ele é implantado, né? Instalou-se o mais novo estado da União e empossado como primeiro governador o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. A gente acabou de falar disso, né? Que os dois são do exército aí. Então, o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira foi escolhido por João Batista para administrar o então criado estado de Rondônia. Esse Jorge Teixeira é conhecido como Teixeirão, tá? 3. A criação do estado de Rondônia em 1981 deu-se por desmembramento? Não foi desmembrado nada, né? O desmembramento aconteceu na época do território federal do Guaporé, que foi desmembrado as terras do Amazonas e de Mato Grosso e criou o território federal do Guaporé. Então, não foi. Tá perguntando do estado de Rondônia. Desmembramento não foi. Fusão, que é a junção de várias coisas, também não, né? Então, nós temos aí a resposta certa como elevação. Ele foi elevado como estado de Rondônia. 4. O processo histórico da formação do estado de Rondônia possui muitos capítulos importantes, com diferentes atores. Um dos marcos nesse processo foi a criação do Território Federal do Guaporé por meio do Decreto-Lei número 5.812, de 3 de setembro de 1943. O presidente da República que assinou o referido documento foi... Então, aqui, ó, quem era o presidente da República em 1943, que criou vários territórios federais, foi Getúlio Vargas, né? Juscelino Kubitschek criou o território federal de Rondônia, foi no governo dele que mudou de nome, tá? E esses outros aqui não tem nada a ver. 5. Quais os 5 territórios federais criados no Brasil em 1943? Vamos lá em cima no texto e aqui nós vamos encontrar, né? Então, o primeiro, Território Federal do Guaporé, vou marcar aqui de rosinha. Aí nós temos Território Federal de Ponta Porã. Cadê o outro? Amapá, Território Federal do Amapá. E Iguaçu, no estado do Paraná. 1, 2, 3, 4. Ele falou 5. Outros 4 novos territórios. Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul, do estado do Amapá. Rio Branco, no atual... Ah, tá, eu esqueci de marcar Rio Branco aí, ó. São 5. Agora tá certo. Guaporé, Ponta Porã, Amapá, Rio Branco e Iguaçu. Então, estão todos eles. Iguaçu, Ponta Porã, Guaporé, Rio Branco e Amapá. Todos eles aqui no mapinha para vocês. Ok? Então, essa seria a resposta aqui da questão número 5. Então, é isso. Terminamos a nossa correção, explicação, né? Um breve relato aí. História de Rondônia, a gente vai ver um pouquinho mais detalhada essa questão da criação dos territórios. E por hoje é só. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.